E aí, gente? Então, retornando, né? Densidade de energia. Aí eu pergunto para vocês, pensem aí, qual a maior? A energia associada ao campo elétrico, que aqui a gente tem a densidade de energia, vai ser 1/2 de epsilon zero é ao quadrado, ou a energia associada ao campo magnético, tá? A primeira coisa que você pode pensar é o seguinte, se eu pegar E sobre B, isso dá C. Então significa que o E é muitas vezes maior do que o B, porque eu estou pegando o B e multiplicando por C, que é um número muito alto. Aí a primeira ideia a gente pode pensar, então associada ao campo elétrico é maior. Só que não, tá? A gente consegue mostrar que as densidades são iguais. Vamos ver como é que fica isso. A gente pode partir da seguinte coisa, né? A energia, densidade de energia associada ao E vai ser metade de epsilon zero vezes E ao quadrado, tá? E a do B é 1/2, né? 1/2 mi zero, então 2, o mi zero está embaixo, B ao quadrado, tá? Vamos fazer o seguinte, né? A gente sabe o seguinte, a gente sabe que E sobre B é igual a C, tá? Então vamos substituir E igual a B vezes C aqui. O que é que isso vai nos dar? Então, vamos lá. Densidade da energia do campo elétrico vai ser 1/2 epsilon zero, b ao quadrado, c ao quadrado. E aí tem aquela relação que a gente mostrou há uns 3 vídeos atrás, que eu não lembro mais, que é c é igual a 1/raiz de epsilon zero, mi zero. Então vamos substituir esse rapaz aqui, ó. Então vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Vai ficar que a densidade da energia do campo elétrico é 1/2 epsilon zero, b ao quadrado, c ao quadrado vai ser 1 sobre esse fator aqui, 1 sobre epsilon zero, mi zero. Aí epsilon zero, claramente, vai-se embora, então fica 1/2 de b ao quadrado, mi zero. E aí, gente, quem é esse aqui? Isso aqui é igual à densidade do campo magnético. E a gente partiu de onde? Partiu daqui. Ou seja, densidade do campo elétrico é igual à densidade do campo magnético, como eu tinha falado antes. Tá, então tá provado. E aí, a gente tem aqui a variação da intensidade com a distância, tá? Só lembrando que a intensidade, ele é o valor médio daquele S, né? Que é o vetor de Point. E aí, só lembrando, né? Se eu tenho um campo elétrico viajando aqui e um campo magnético aqui, isso compõe a onda, eu vou fazer o produto vetorial deles e vou obter a direção e o sentido de S, né? Então fica assim, aqui é o E, fechou com B, então viria na minha direção aqui, né? No meu sentido. Então esse seria o transporte da energia, estaria viajando assim. E aí, a consideração aqui para a gente entender isso, a gente vai pegar uma fonte pontual, tá? Um pontinho, isotrópica, tá? Isotrópica significa que ela emite luz com a intensidade igual para todas as direções, tá? E o outro ponto é que, na medida que essa onda se afasta desse ponto que está sendo emitido, né, em todas as direções, ela vai conservar a energia, tá? E aí isso significa o seguinte, né? Lembra que a gente mostrou em cima, deixa eu voltar um pouco no slide, que isso aqui, né, o S, ele vai ser o watt por metro quadrado. Logo, a intensidade também vai ser o watt por metro quadrado. Isso é o quê? Isso é potência por área, tá? Então, se tu pegar um círculo aqui, né? Então vai ter que a potência da fonte, né? A fonte tem uma potência luminosa, tu vai dividir por 4πr ao quadrado, tá? Que é essa área dessa superfície. E aí o que é que significa isso? Significa que o I varia de maneira inversa com o R ao quadrado. Ou seja, quanto mais longe tu tá, menor a intensidade luminosa. Tá certo? E a gente tem um exemplo aqui, tá? No exemplo número 3. Ele fala o seguinte: uma lâmpada de 50 watts, tá? Está emitindo ondas eletromagnéticas esféricas, tá? Esférias aqui, mas é esféricas, uniformemente em todas as direções, que foi o que a gente acabou de falar aqui em cima. E a gente está supondo que essa
fonte de essa luz é uma coisa pontual, tá? Para simplificar as contas. A pergunta, para uma distância de 3 metros, determine. 3 metros, determine. Aí tem a letra de A, B, C, E, F. Letra A, intensidade. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Então ele fala que a potência é 50 watts e ele fala que a distância é igual a 3 metros. Aí eu vou fazer um desenho aqui só para ilustrar, tá? Então tu tem aqui um pontinho, que seria onde essa luz se localiza. E aí, né, como eu falei que ela vai emitir de maneira isotrópica, ela vai ser uma emissão assim, radial. E tu vai ter um raiozinho, que esse raiozinho é esse 3 aqui, né? 3 metros. Aí a letra A. Aí ele pede a intensidade, tá? Intensidade é igual a potência da fonte, né? S sobre 4 pi R ao quadrado. Aí vai ser o quê? Potência 50 sobre 4 pi R ao quadrado, 3 ao quadrado dá vezes 9. E aí eu tenho essa continha aqui salva, que vai ser I igual a 0,44 watts por metro quadrado, tá? Então, essa aqui é a letra A. Deixa eu vir aqui para baixo. Letra B. Na letra B, o que que ele pede? Então, determine, né, as magnitudes do campo elétrico e campo magnético, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, ó. A gente acabou de mostrar lá em cima que o I é igual a 1 sobre C mi0 vezes o E RMS, tá? Ao quadrado. Só lembrando que o E RMS é igual ao valor máximo do campo elétrico, M, sobre raiz de 2, tá? Aí tu só faz isolar o RMS aqui, né? RMS, ele vai ser, bota esses caras multiplicando para ali e tira a raiz. Vai ser mi0 vezes a intensidade. Substituindo os valores, né, de C, mi0, I, que no caso, o, que eu não coloquei aqui, né, mas deixa eu colocar aqui para vocês ficarem mais organizados aí em cima. No caso, né, no caso C, eu estou usando 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e o mi0 igual a 4 pi vezes 10 elevado a menos 7 henries por metro. E aí, o que que a gente vai ter? Então, substituindo o C, o I0 e o I, a gente chega no valor de RMS igual a, tem um valorzinho aqui, 12,9 volts por metro, tá? Só para alertar vocês, cuidado com as unidades, sempre substituir as unidades no sistema internacional, né? No SI. Então dá 12,9 volts por metro. E aí, escrevi aqui embaixo já o EM, que a gente vai querer definir a equação do campo elétrico, né? Esse EM vai ser igual a ERMS vezes raiz de 2. Logo, o EM vai ser, pega aquele valor lá em cima, né? Que é 12,9 e multiplica por raiz de 2. Isso vai te retornar 18,2 volts por metro, certo? Agora vamos para o B, né? Campo magnético, ele é igual a E sobre C, tá? Então ele vai ser 18,2 sobre 3 vezes 10 elevado a 8. Então teu B, né, vai ser 6,09 vezes 10 elevado a menos 8 Tesla. Ou seja, um valor muito pequenininho. Então lembra que eu te falei do vetor de Point? Ele era assim, ó. A intensidade dele é um módulo 1 sobre epsilon zero é B. E aí a gente no final substituiu o B igual a E sobre C e deixou em função de E. Eu falei assim, pessoal, a gente deixa em função de E porque é muito mais fácil a gente medir o E do que o B. Aí tá aqui a constatação. O E é 18,2 e o B 6,9, 10 a menos 8. Então, um valor muito pequeno.
Então, não é factível a gente construir equipamentos para medir isso aqui, tá? Só lembrando, né, que é o BM, tá? Beleza. Então, a gente definiu as magnitudes, né? Calculamos as magnitudes. Vamos para a letra C. A densidade de energia da onda. Então, lembrando, densidade de energia da onda vai ser tanto faz calcular o MIE quanto o I, a energia do B. Tanto faz, então, calcular um como o outro. Então, vamos fazer, sei lá, o E. Eu já fiz aqui com E, então vou repetir o que eu fiz aqui. 1/2 de epsilon zero vezes E ao quadrado, tá? E aí tu vai ter o seguinte, vai ter 1/2, o epsilon zero é 8,85 vezes 10 menos 12, e o E ao quadrado é 18,2 ao quadrado. E aí tu vai ter que a densidade de energia do campo elétrico, que é a mesma do campo magnético, ele é 1,47 nanojoules, tá? Então a gente está fazendo várias continhas das quantidades que a gente estudou assim. Letra D de dado. Letra D ele fala o seguinte: calcule a intensidade de duas outras lâmpadas, uma de 100 watts e uma de 150 watts, tá? Então, só lembrando, a intensidade é isso aqui. Então, eu vou só colocar as respostas, vocês terem aí. Então, a intensidade de um, que eu vou chamar de I100, vai ser 0,88 watt por metro quadrado. Perceba que já aumentou, antes era 0,44, então ela aumentou. E a intensidade de uma lâmpada de 150 vai ser 1,32 watts por metro quadrado. Tá? Então, beleza. Letra E. Questãozinha grande, hein? Letra E. Mas é interessante, que tu tá vendo aqui várias das coisas que a gente viu numa questão só. Letra L pede o seguinte: calcule os campos elétricos resultantes para cada lâmpada logo. Tá? Então a gente vai ter que, de novo, não é só fazer aquela que a gente recebe. Vai lembrar. Faz isso aqui e pega essa equação aqui, né? Desculpa, o I eu calculei assim, tá? O I da letra D. Aí tu vai calcular assim, do jeito que a gente fez, só seguir os passos. Então, o campo elétrico 100, que é da lâmpada de 100 watts, vai ser 25,82 volts por metro. E o campo elétrico da lâmpada de 150 vai ser 31,62 volts por metro. Tá? Só para você entender que realmente ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Só que como não é uma relação linear, né? Não é uma relação linear, percebam, daqui, então, se o I aumenta de um valor, se ele dobrou, o E não vai dobrar, tá? Porque não é linear, tá? E isso vai ficar claro na letra F. O que é que ele fala na letra F? Esboce um gráfico do campo elétrico em função da potência da lâmpada. Então, a gente vai pegar aquelas equações e vai definir, e vai achar uma equação que compara uma com a outra. Como é que a gente faz? A intensidade é dada por potência sobre área, né? 4 pi r ao quadrado, tá? E ao mesmo tempo, ela é dada por ERMS, isso aqui, né, ó, ao quadrado sobre Cm zero. Ou seja, isso aqui é igual a ERMS ao quadrado sobre Cm zero. O que é que a letra F está pedindo? Esboce um gráfico do campo elétrico, que é esse rapaz aqui, em função da potência da lâmpada. Ou seja, está aqui as duas. Então, eu estou deixando uma em função da outra. Tá? Aí tu vai ter o seguinte caso, né? É, ERMS ao quadrado vai ser igual a partes de C sobre μ0 multiplicando, fica P C μ0 sobre 4 e R ao quadrado. Tá? Só que lembra que ERMS é igual ao valor máximo do campo elétrico sobre raiz de 2. Então, eu vou botar o valor máximo, né? ERMS ao quadrado é igual a
é m ao quadrado sobre 2. Eu posso substituir esse cara aqui, ó. Então fica, né? Fica é m ao quadrado sobre 2 igual a p, potência, né? C μ0 sobre 4 pi r quadrado. Esses dois aqui morrem, esse 4 aqui fica com 2. Então, tira a raiz agora, né? O EM vai ser igual a raiz de μ0 vezes c vezes a potência sobre 2 pi r ao quadrado. Então, essa aqui é a relação que a gente estava buscando. Por quê? Porque a gente tem o campo elétrico em função do P, né? Ou seja, o campo elétrico, ele depende de raiz de P. Essa função aqui, ela é conhecida, tá? Essa função ela tem o seguinte formato. Ela tem o seguinte formato. P, potência, M. Ela vai ser mais ou menos assim, ó, tá? E, de fato, quando você coloca os valores que a gente calculou anteriormente, né, a gente calculou para a potência de 50, 100 e 150. A gente teve um valor aqui de 18,2. Aqui foi um valor de 25. Perceba que um dobrou, o outro não dobrou, não. E aqui foi 150, e aqui foi 31. Então, essa aqui é a resposta dessa letra C, né? Ele cresce assim, ó, tá? Então, é isso, gente. Nos slides tem alguns exercícios conceituais, vocês façam, e essa aula 2 está finalizada, tá? Então, eventualmente, quando acabar as outras aulas, eu vou voltar com questões, principalmente da lista que eu tiver, do livro, etc. E aí, aula 2. Fini, acabou. Valeu!